Meus amigos, hoje a satisfação é muito grande de receber uma figura para nós, não vou dizer ilustre, porque a gente não está atrás de, vamos dizer assim, não estamos atrás de idolatrar ninguém, mas se isso fosse possível, o Navarro, nosso querido amigo Antônio Carlos Navarro, é uma pessoa que a gente tem grande satisfação de anunciar com muito entusiasmo. Obrigado. Primeiramente porque ele é um sujeito que já está há quase 30 anos fazendo palestra. Vocês imaginem só um negócio desse. Então, ele é uma pessoa de muita experiência, muito estudioso. Já realizou quase 3.000 palestras ao longo dessa atual existência. Já percorreu vários estados. E é uma figura, além de ter esse know-how, de ter esse gabarito, esse currículo, é um sujeito que a gente tem muita satisfação de ter como amigo, porque ele é um verdadeiro espírita mesmo, verdadeiro espírita. Isso eu posso dizer com toda a fé, porque é uma pessoa de grande estima, eu tenho muita admiração, então eu sou muito suspeito para apresentar ele aqui hoje, Carlos, não teve jeito, porque eu sou fã do Navarro, não tem jeito, gente. Então nós damos as boas-vindas ao nosso querido Antônio Carlos Navarro. Navarro, obrigado. Muito obrigado pela tua presença, obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, obrigado. Tá? Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O Ociander sempre tão gentil, carinhoso, arrumando qualidades que nós não temos. Estamos longe disso. Mas é um prazer imenso voltarmos ao ELUS, é uma honra mesmo falarmos aqui no ELUS, uma oportunidade de ouro para que a gente possa estudar um pouquinho mais doutrina espírita e evangelho. O tema que nós vamos abordar hoje está projetado na tela: Espírito, Perispírito e Corpo. Vamos falar um pouquinho de espírito e perispírito e, naturalmente, a consequência da união dos dois com o corpo físico. A doutrina espírita, quando a gente observa esses ensinamentos, a gente, com muita tranquilidade, a gente confirma aquilo que o Senhor Jesus havia predito, que o Consolador haveria de falar sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas é preciso fazer já de imediato uma observação. O Espírito, que aqui está representado por um foco luminoso, um ponto de luz, não é uma entidade que foi criada pela doutrina espírita. Não é Allan Kardec que disse existem espíritos. Não, os espíritos fazem parte da cultura religiosa da humanidade desde sempre. No Evangelho de Jesus aparece muito já o ente espírito. Jesus lida com os espíritos com muita facilidade, com muita tranquilidade, está nas descrições dos diversos capítulos do livro sagrado. Então, o espírito vai ser objeto de estudo da doutrina espírita, porque é onde tudo começa. O espírito somos nós mesmos. Allan Kardec pergunta na questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? E os espíritos disseram que o espírito é o princípio inteligente do universo, ou seja, nós, enquanto espíritos, somos seres inteligentes. E se somos inteligentes, facilmente a gente depreende que nós somos capazes de aprender, de ensinar, de tirar proveito da experiência, por conta de um atributo muito natural. Mas para obedecer um critério de justiça e de bondade, os espíritos, todos nós, precisamos ter o mesmo ponto de partida e, consequentemente, o mesmo ponto de chegada. E a doutrina espírita explica que isso é da lei de Deus. Os espíritos são criados simples e ignorantes e tendem todos à perfeição. Então, todos nós, um dia, chegaremos a uma condição de espíritos perfeitos. Alguns, mesmo criados ao tempo nosso, por exemplo, poderão fazê-lo com mais rapidez se aplicarem mais. Dependerá sempre do espírito, o seu esforço, dependerá sempre de sua determinação, de sua vontade, atingir o estado de perfeição
mais rapidamente. Mas um dia chegará. E a reencarnação serve para isso, para irmos desenvolvendo os nossos espíritos a fim de atingir a perfeição. É o que nos ensina a questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas na questão 23A, Kardec pergunta se o espírito... pergunta qual é a natureza íntima do espírito. É como se o codificador quisesse saber dos espíritos superiores do que o espírito é feito. Porque se ele é criatura, feita pelo Criador, ele é feito de alguma coisa. Do que o espírito é feito? E aí os espíritos falam que nós não estamos ainda na condição de entendimento para receber uma resposta, vamos dizer assim, real. Por isso eles dizem para a gente não se preocupar muito com isso, porque embora o espírito seja alguma coisa, porque ele é um ente criado, ele não é matéria como nós pensamos. E os espíritos preferem chamar o espírito não de imaterial, mas de incorpóreo. Ou seja, o espírito é um ente que é alguma coisa, mas não é matéria do jeito que nós a conhecemos. E como vai demorar um bom tempo para a gente entender bem o que é matéria, ficará isso mais para frente para nós entendermos a natureza íntima do espírito. Basta saber que ele é o princípio inteligente, um dos seus atributos é a inteligência, um outro atributo é a vontade, e um outro atributo ainda decorrente da própria bondade e justiça de Deus, o espírito é imortal. E não poderia ser diferente, porque imaginemos, que lógica haveria, que lógica teria a inteligência suprema do universo, Deus, criar um ente, deixar com que ele se desenvolva e de repente elimina-o completamente. Não há lógica e não há justiça e muito menos bondade. Então o espírito, por sua natureza, por ser filho da divindade maior, ele é imortal. Só se desenvolve. Esse é o espírito. É a parte filosófica do espírito. Aqui, voltando à questão da aparência dele, ele está representado por um foco de luz. Não é sem razão. Nós não fomos nós que criamos essa imagem, ela está disponível na internet, de onde tiramos. Mas se nós observarmos o que disse o Senhor Jesus e o que está no Livro dos Espíritos, essa representação supre todas as nossas necessidades de interpretar o que é o Espírito. Jesus, há 2000 anos, disse para todos nós: vós sois a luz do mundo. Ou seja, somos luzes. E disse mais: fazei brilhar a vossa luz. Ora, ao dizer para nós brilharmos a nossa luz, significa que ela está apagada, ou pelo menos estava 2000 anos atrás. E tomara, nesses 2000 anos, nós tenhamos aceso essa nossa lâmpada com um pouco mais de intensidade. Jesus não falaria para nós acendermos, fazer brilhar a nossa luz, se ela já não estivesse, se ela já estivesse brilhando. Então, ele significa que há todo um processo a ser desenvolvido, que seria a luminosidade do Espírito. E isso vai ficar mais claro para nós quando nós chegamos na questão 88 do Livro dos Espíritos. Na questão 88, Allan Kardec quer saber da espiritualidade, se o espírito tem uma forma constante, uma forma determinada, limitada, constante. Ou seja, quando a gente faz qualquer objeto materialmente, ele adquire uma forma, e vai durar um determinado tempo aquela forma. O espírito tem uma forma qualquer? Pergunta Kardec, e os espíritos disseram que aos nossos olhos de encarnados não, mas aos olhos dos espíritos superiores, sim. Significa dizer que nós ainda não temos condição, nós, no nível que nós nos encontramos aqui na Terra, de enxergar e perceber o espírito na sua realidade. Significa ainda que nós não enxergamos espíritos. Quem tem experiência de vidência, ou quem é vidente, enxerga o perispírito que tem um espírito animando. Mas o espírito em si, enquanto ente, nós não enxergamos. Nós enxergamos perispírito. Então, o espírito não tem uma forma determinada aos nossos olhos. Mas os espíritos dão uma dica muito interessante. Podeis, no entanto, interpretar o espírito como sendo uma chama,
um clarão, uma fagulha etérea. É o que nós estamos vendo aqui. Um ser que brilha uma determinada luz. Tem uma determinada intensidade. Está na questão 88 do Livro dos Espíritos. É por isso que a gente interpreta Jesus, interpretando Jesus e a doutrina espírita, nós podemos dizer que o Espírito é um gerador de luz. Ora, se é um gerador de luz, ele é um gerador de energia. Porque a luz é uma forma de expandir a energia. Consequentemente, por ser luz, tem uma certa frequência. Kardec vai perguntar então na questão seguinte, 88A. Essa luz, a do Espírito, tem uma cor qualquer? São todos os Espíritos iguais? Todo mundo brilha do mesmo jeito? Não, disseram os Espíritos. Não brilham do mesmo jeito. Mas eles disseram o seguinte: podeis interpretá-lo como sendo uma chama, porque essa chama tem uma cor que pode ir do opaco ao brilhante, como um rubi, não necessariamente vermelho, mas brilhante como brilha um rubi, de acordo com a evolução moral do espírito, de acordo com a condição moral que o espírito adquire. Então, quanto mais o espírito é iluminado moralmente, desenvolvido, maior será o seu brilho. Nós sabemos disso de longa data, e não precisa nem a doutrina espírita falar a respeito. Fulano é um espírito iluminado, fulano é um espírito de luz, e a gente ouve isso fora das fileiras do espiritismo. E quando a gente observa os quadros que o catolicismo pintou representando os seus santos, todos eles têm uma luminosidade em volta, quase sempre diáfana, clara. E as imagens representadas pelas estátuas trazem uma auréola, que significa a luminosidade que o espírito naturalmente põe para fora. Então, com a evolução moral, o espírito desenvolve uma luz, aquela que Jesus falou para a gente fazer brilhar. É bem provável que algumas pessoas aqui possam estar se perguntando: que cor será que é meu espírito? Não o meu, o vosso. O meu eu sei que cor que é. E cada um de nós pode ir lá no Livro dos Espíritos e dar uma estudadazinha na escala espírita para descobrir qual é a luminosidade que nós temos. Kardec criou a escala espírita justamente para nos posicionarmos acerca da progressão que nós temos que pôr em prática. E ele vai estabelecer, com a ajuda dos espíritos, 10 classes, começando por espírito puro e terminando pelos espíritos impuros. Espírito puro, que nós conhecemos, Jesus. Impuros, aqueles exclusivamente voltados para o mal. Vivem para o mal e gostam do mal e dos seus resultados. Ora, da 10ª posição até a primeira é só um desenrolar e um desenvolvimento da luminosidade. Acontece que em cada uma dessas classes, lá na escala espírita, Kardec determinou os valores morais, as tendências, as aptidões dos espíritos, de forma que a gente consegue estabelecer se a gente está junto com Jesus já na primeira classe, ou se nós estamos lá na 10ª, que é onde eu estou. Por isso, mais apagadinho. E à medida em que a gente vai subindo na escala, a gente está mais claro. Se nós formos lá então, deixando a coisa clara, se nós for redundância, né? Se nós formos lá na escala espírita, a gente vai ver em qual faixa nós estamos. E aí já dá para imaginar que tipo de brilho a gente tem. A vantagem é que a gente não precisa contar isso para ninguém, né? Podemos guardar para nós e ter isso como um preparo para a próxima etapa. Pois bem, falamos do espírito, falamos que ele brilha. Podemos então pular para a figura do meio, o perispírito. Porque diz Kardec que, entendendo o perispírito, muitas coisas nós poderemos resolver aqui na Terra relacionada à nossa qualidade de vida, como espíritos encarnados que somos ou desencarnados. Tem muitas coisas no perispírito que são necessárias para o nosso entendimento, para a nossa própria liberdade. Vamos discutir isso um pouquinho, fazendo um segundo parêntese. Assim como o espírito, o perispírito não é criação da doutrina espírita.
O perispírito vem sendo estudado aqui no nosso mundo há mais de 4.000 anos. Desde o Egito dos faraós, já se estudava a existência de um corpo que envolve o ser pensante. Allan Kardec, a partir da questão 93, e vai estudar em 4 questões o perispírito, a partir da questão 93, determina que para nós espíritas o corpo que envolve o espírito é o perispírito. Mas é tão somente um nome que a doutrina espírita dá para nós nos entendermos. Mas aí pelo mundo afora, diversos pesquisadores, estudiosos, deram nomes diferentes, não importa. Existe uma matéria, pergunta Kardec então na questão 93 do Livro dos Espíritos. Existe uma matéria que reveste o espírito? Ou ele anda descoberto no mundo dos espíritos? Sim, existe uma matéria que o envolve, sutil, quintessenciada, invisível aos vossos olhos, que permite ao espírito não só locomover-se, quanto elevar-se na atmosfera. Então os espíritos estão dizendo que nós todos temos um corpo que envolve o espírito, e é por isso que a gente não enxerga espírito, a gente enxerga perispírito. Quando a gente tem um lance de evidência, eu vi minha avó, eu vi um tio, eu vi uns... Não, nós não vimos o espírito, nós vimos o perispírito com a aparência do ser que nós conhecemos ou que conhecemos um dia. Kardec pergunta em seguida, de onde tira o espírito a matéria que compõe o seu corpo perispiritual? Do mundo em que o espírito se encontra. Ou seja, o perispírito é relacionado ao planeta que nós estamos, e eles vão ensinar a todos nós que se nós tivermos que mudar de planeta, nós deixamos o perispírito aqui, ele vai se desintegrar entre os elementos que compõem o nosso planeta, e no planeta que ele chega, o espírito, ele assume um novo perispírito, palavra dos espíritos, com a velocidade de um relâmpago. Ora, se o espírito pode migrar para um outro planeta, e ele leva todas as suas experiências, fica evidente que a memória do espírito está no espírito e não no perispírito. Mas o perispírito tem uma função de memória, que é registrar determinados fatos, determinados atos a partir da consciência do espírito. Nós vamos discutir isso um pouquinho, que essa é a parte mais importante que nós precisamos conversar hoje. De qualquer forma, nós temos um corpo que envolve o espírito. Esse corpo é tirado do planeta em que nós nos encontramos. Aí Kardec pergunta, qual é a forma do perispírito? A que o espírito deseja. Então ele é maleável segundo o pensamento? Sim. A questão 95 é muito clara, o perispírito tem uma aparência segundo o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Tem tudo a ver com a aparência do nosso perispírito, o nosso desenvolvimento intelecto-moral. E ele é factível de ser modificado pelo pensamento. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai perguntar para os espíritos se é possível nós sermos enganados até mesmo no lance da vidência, numa experiência de vidência. Sim, o espírito pode tomar a forma que ele deseja, até mesmo para nos enganar. Assim como a gente vê um ator se transfigurando para ser convincente no seu papel, espíritos também tomam a forma que desejam para se apresentar na tentativa de nos iludir. Então o perispírito, ele é factível de ser modelado pelo pensamento, pela moralidade. Está claro isso? Então tá, vamos continuar a conversa, porque vai ficando mais interessante à medida em que a gente estuda um pouco mais. Nós estamos vendo aqui, tanto o espírito quanto o perispírito, com a mesma coloração. Significa que o perispírito vibra as mesmas energias que o espírito gera. Já pensaram nas consequências? Se o pensamento é positivo, com fé, com esperança, com amor, essa energia toda vai ser refletida no perispírito. Fazei brilhar a vossa luz. Mas se o pensamento é pessimista, negativo, se o pensamento é deprimido ou deprimente, se o nosso pensamento é malevolente, se nós estivermos envolvidos pela inércia, pela preguiça, que tipo de energia estaremos gerando?
menos feliz, pois essa energia vai envolver todo o nosso perispírito. Se estivermos no mundo dos espíritos, um perispírito com aparência tenebrosa. Mas se estivermos encarnados, toda essa energia vai estar envolvendo cada átomo e cada molécula de cada órgão do nosso corpo físico. Simples assim. Mente sã, corpo são. Tem razão, não é? E já fazem mais de 2000 anos que disseram isso. Tudo o que se pensa positivamente é refletido no perispírito. E o perispírito, nas palavras de Hernani Guimarães de Andrade, é o modelo organizador biológico. É o que sustenta o nosso corpo físico. Mas voltemos à questão da possibilidade de locomoção e de elevação do espírito, segundo a questão 93 do Livro dos Espíritos. E é fácil a gente fazer uma comparação. Acredito eu, arriscaria mesmo dizer que todos os que estão aqui já assistiram Ghost pelo menos uma vez. Tem alguém que não assistiu? Fica tranquilo, semana que vem passa de novo. Né? Sessão da tarde. Lembram-se do desencarne? Do mocinho do filme? Pois é, muito interessante, não é? Como é que chamava mesmo o mocinho? Não, o Sam. Sam, é. Oi? O ator é o Patrick Swayze, maravilhosamente bem ele fez aquele papel. Ora, Sam está com a namorada. Como é que ela chamava? Molly. Ele é agredido e ele sai correndo atrás do agressor. Lembram-se da cena? Correndo em nível de solo. Aí ele não alcança, mesmo porque a cabeça dele estava na Molly, protegia a Molly, deixou ela sozinha. Aí ele volta. Quando ele volta, o que ele encontra? Molly com ele deitado no corpo dela. Ele igualzinho ao corpo que está no colo dela. Foi um baque. Ele vai lá, passa a mão no rosto dele mesmo, a mão passa por dentro do corpo. Desencarnar é mais ou menos assim. A gente se levanta, entre aspas, com o molde que nós tínhamos em vida. Nós estamos habituados a isso. A gente se olha no espelho pelo menos uma vez todos os dias. Então nós estamos acostumados com isso. Isso fica fixado na nossa mente. Se a gente desencarnar, é aquilo. Com o tempo pode melhorar. No meu caso. Se o espírito desencarna criança, mas ele já tem uma certa elevação espiritual, rapidamente ele consegue desenvolver perispiritualmente a sua forma e apresentar-se como adulto. Se ele desencarna longevo, ele consegue também jovializar o seu perispírito através do seu mundo íntimo. Então é factível, isso a gente vê em A Vida Continua de André Luiz. O perispírito está amando do espírito, da vontade, do pensamento. Vamos aos questionamentos. Por que Sam corre? Ele virou espírito, por que ele não volita? Por que ele não viaja à velocidade do pensamento? Por que ele anda sobre a terra? Depois no filme vai mostrar Sam andando de metrô. Aliás, lá no metrô ele vai aprender uns fenômenos muito interessantes, né? Por que Sam tem que andar de metrô, tem que andar de carro, tem que andar de elevador? Por conta do seu foco, aquele que Jesus anunciou. E qual é o foco que Jesus anunciou e as consequências para o espírito? Jesus disse o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, tudo aquilo que nos é importante, nos é caro ao sentimento, ao entendimento, vai manter o nosso foco de atenção. O foco de Sam era o mundo material. Ele era uma ótima pessoa, um bom profissional, um ótimo companheiro e namorado, ele era alegre, ele era pessoa do bem, mas o foco dele era só o terra a terra. Então ele desencarna com os valores terra a terra.
Não tem valores espirituais nele. E Jesus, para sacramentar isso, nos diz no seu Evangelho que tudo o que ligamos na terra permanecerá ligado no céu. E o que desligamos na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo que os nossos objetos de valor, seja material ou não, seguem conosco quando desencarnamos. E isso explica porque que Sam tem uma vida social ainda, tem uma necessidade de permanecer na vida social que ele levava, né? Em função das suas características perispirituais. Mas ao dizer que o perispírito permite ao espírito elevar-se, questão ainda 93 do Livro dos Espíritos, dá para perceber então que o perispírito obedece a princípios gravitacionais específicos, diz Emmanuel e também ratifica André Luiz. Ou seja, o perispírito tem peso. Ele é tirado da matéria que está aqui presente no nosso planeta. E matéria, nós sabemos, quanto mais densa, mais pesada. Significa dizer que perispírito também obedece a um princípio gravitacional, em função do tipo de vida que o espírito leva no seu íntimo. Quanto mais espiritualizado e quanto mais o espírito tem autonomia para viver sem as coisas que um dia estiveram com ele, de posse dele, mais ele consegue se desprender no mundo dos espíritos. Então a gente desencarna e quase sempre a gente permanece no mesmo ambiente. Para, entre aspas, subirmos, nós precisaremos de ajuda dos espíritos que sabem fazer isso. Se não, não. Mas para ter ajuda é preciso merecer. Se não merecer, não tem ajuda. Alguém aqui sabe desencarnar, não? Se sabe, me ensina, porque eu não sei. Então a gente, quando não sabe fazer uma coisa, precisa de ajuda. E é certeza que nós vamos ter que passar por essa experiência. Jesus diz que pode ser até essa noite. Não estou falando de ninguém aqui. Estamos falando das possibilidades. De qualquer forma, nós vamos desencarnar. Como a gente não sabe desencarnar, a gente precisa de ajuda. Eu mereço ajuda? O que é que eu tenho feito pelas pessoas que convivem comigo para merecer ajuda na hora que eu mais precisar? Exame de consciência para nós todos. Tá bom. Citamos Hernani Guimarães de Andrade. Dr. Hernani diz que tem peso. E isso já foi medido, isso é estudado até hoje. Nos dias de hoje, há estudiosos do perispírito. O Dr. Rupert Sheldrake tem um livro muito interessante, Uma Nova Ciência da Vida, onde ele apresenta um estudo do modelo organizador biológico nas palavras da doutrina espírita, mas causação formativa nas palavras dele. Tem sido estudado até hoje. Foram feitas experiências de inúmeras condições, mas há uma experiência que o Dr. Hernani nos fala que é muito interessante. Pegaram pessoas que estavam em estado terminal de vida aqui na Terra e colocaram suas camas em balanças de precisão. De forma que quando a pessoa desencarnava, dava para experimentar pela balança o que acontecia. Pois é, quando as pessoas desencarnam, a balança acusa um peso a menor, até 70 gramas, conforme a pessoa, independentemente do tamanho do corpo, do peso do corpo físico, se é criança, se é adulto. Desencarnou, até 70 gramas diminui o peso do corpo. O peso do corpo físico, que é o que resta na cama. Não é? Isso é atestado de que o perispírito tem peso. E ele se sobressai à vida, à morte do corpo físico, e ele vai viver a sua vida. O aspecto positivo dessa experiência é que fica garantido que desencarnar emagrece. Então quem quiser desencarnar emagrecer uns 70 gramas aí, é só dar uma desencarnada. Ninguém quer? Ou nos dias de hoje que as pessoas comemoram, né? 50 gramas a menos no peso. 70 no desencarne. Bom, mas vamos ao que interessa. Estamos falando de um corpo que obedece o comando do Espírito. E esse corpo vai modelar o nosso corpo futuro. Vai sustentar o nosso corpo futuro.
Então vamos falar um pouquinho daquilo que se dá entre consciência do espírito e corpo físico através do perispírito. E vamos pegar 2 exemplos do Evangelho do Senhor Jesus. O primeiro deles a gente vai raciocinar em cima. O segundo, Jesus é cabal, é definitivo, não tem discussão. O primeiro qual é? O cego de nascença, 18 anos, um jovem de 18 anos, cego de nascença. Ele sabia que Jesus estava passando ao largo, e ele chama Jesus, e Jesus pergunta o que ele quer, ele fala que quer enxergar. Jesus, com a saliva no solo, faz um barrozinho, passa nos olhos dele, e pede, levem-no ao tanque de Siloé para se lavar. E ele vai lá na fonte, no tanque, se lava e começa a enxergar. Um dos muitos milagres que Jesus fez, milagres entre aspas. Os apóstolos vão até Jesus e questionam, está no Evangelho. Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Alguém faria essa pergunta se já não soubesse que pecado tem a ver com problema físico? Quem fez a pergunta já sabe, porque perguntou, foi ele ou foram os pais? Os apóstolos que tocaram no assunto já sabiam que todo erro cometido pelo Espírito será refletido no corpo físico. Mas Jesus disse em resposta que aquele Espírito encarnado não tinha pecado, e nem os pais. Mas ele havia nascido cego para que nele se cumprissem as obras que Jesus veio fazer. Então estava planejado. Estava planejado. A missão toda de Jesus estava planejada há séculos. Jesus foi anunciado séculos antes de vir à Terra. Mas como se explica isso? Ora, ele não tinha pecado para nascer cego, e ainda nasce cego por 18 anos, permanece cego? É injustiça? É maldade? Não. Ele aceitou nascer cego. Ele não tinha pecado para passar por essa situação. Então, no programa reencarnatório dele, ele aceitou nascer cego. Para Nicodemos, Jesus vai dizer que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ora, se o Espírito sopra a vida onde ele quer, ele está escolhendo. Ele está planejando nascer ali. E com todas as características. Aquele jovem não tinha pecado para nascer cego, mas aceitou nascer cego para que Jesus o curasse. E 2017 anos depois, estivesse ele em assunto aqui num centro espírita em São José do Rio Preto. Mas por que os pais? Por conta do primeiro ensinamento, do primeiro mandamento de Moisés. No primeiro mandamento de Moisés, Deus se apresenta um Deus rigoroso que pune na 3ª e na 4ª geração aqueles que erram contra a lei. Por isso que os apóstolos entendiam que os erros cometidos por uma determinada pessoa, se ele não tivesse tempo naquela existência de corrigir, os netos e os bisnetos fariam isso. Mas há justiça nisso? Há bondade? O que tem a ver um neto meu com os erros que eu cometo? Ou o que tem a ver eu com os erros que o meu bisavô cometeu ou o meu avô? Não, qual é a explicação que está nas entrelinhas? A reencarnação. Eu erro, não dá tempo de corrigir nessa existência, já há um registro natural para quando eu retornar aqui na 2ª ou na 3ª geração, eu passar pela problemática correspondente ao erro cometido. Está explicado. Mas o segundo exemplo que nós queremos pegar, que também está no Evangelho, é a cura daquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus se aproxima do tanque de Betesda, uma piscina construída no templo em Jerusalém, e era um sábado, e tinha-se como cultura na época que aquela água tão calma, aos sábados, eventualmente ela se agitava. O entendimento era de que um anjo agitava a água. E o entendimento ainda dizia que aquele que estivesse doente e conseguisse pular na água, em primeiro lugar, ficaria curado de todas as suas enfermidades. Está no Evangelho. Agora imaginemos a época, 2000 anos atrás, não há remédio para nada, não há médicos, não há pronto-socorro, hospital. Tinha gente em volta dessa piscina?
A pergunta é, tinha educação na hora que a água mexia? Vai você, depois eu vou? Não, aquilo pulava todo mundo junto. Pois é, Jesus vai e encontra um paralítico. Aquele burburinho todo em volta da piscina, ele encontra um paralítico. O que você deseja? Senhor, que alguém me jogue na água quando ela se movimente. Eu nunca consigo. Se fosse um brasileiro, falaria assim para Jesus: você não está vendo o que eu quero? Me jogar na água, nunca dá tempo. Aquele paralítico acreditava piamente que ele era capaz de ser curado se ele caísse na água. E o que Jesus disse para ele? Levanta, pega a tua cama e anda. Nós estamos falando de um paralítico, há 38 anos paralítico. Ele não só se levanta, quanto ele sai carregando a maca que ele vivia. A gente, qualquer dorzinha, qualquer mau jeito, 10 fisioterapia, 15 fisioterapia, 20 fisioterapia. 38 anos paralítico e ele já levanta carregando a cama. Que energia é essa que Jesus deu para ele? E que capacidade é essa de assumir toda essa energia? E Jesus vai falar ainda no Evangelho que nós seríamos capazes de fazer muito mais do que ele fez, quando tivermos vontade, ou fé. Bem, mas voltemos. Jesus então desaparece, o burburinho se dá, porque é um sábado, não se pode curar no sábado, à época. E aí Jesus torna a aparecer no Evangelho, encontrando ele na escadaria do templo. E Jesus então fala para o ex-paralítico: vê que agora você está são, mas vai e não peques mais para não te acontecer coisa pior. O pecado tem ou não tem a ver com sofrimento físico? Pecado de quem? Nosso. Ninguém passa por aquilo que o outro fez. Pois é, onde é que fica registrado esses erros que nós cometemos? Na consciência. É onde está escrita a lei de Deus. André Luiz, no capítulo 35 de Evolução em Dois Mundos, vai explicar para nós que o mecanismo é muito simples. Tudo aquilo que fazemos passa pelo exame da consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Ora, todo erro cometido contra a lei vai gerar um distúrbio energético, vamos dizer assim. Esse distúrbio energético consciencial vai ser refletido na área correspondente no corpo físico, diz André Luiz. Vai ser refletido negativamente. De forma que essa energia negativa projetada pela consciência culpada no corpo perispiritual será imposta ao organismo biológico para que ele seja o filtro dessa energia menos feliz. Então o corpo físico, quando é moldado pelo perispírito, ele já tem as matrizes conscienciais do espírito desde outras reencarnações. Ou seja, o corpo, entre aspas, lava o nosso perispírito. Significa que a doença então é uma bênção, porque ela limpa o espírito. Mas qual é o problema? O problema é a forma como a gente enfrenta tudo isso. Às vezes a gente está doente e acusa a natureza. Acusa Deus, acusa as circunstâncias e o azar. Mas ninguém adoece por conta da consciência. Ninguém adoece sem necessidade. Nós estamos sempre representando o nosso mundo íntimo. Daí a necessidade de fazer brilhar a nossa luz. Ter bom ânimo, como dizia Jesus, E assim sucessivamente. Raciocinemos. Isso aqui é o reflexo constante do Espírito. Aí Jesus fala para mim, no Evangelho: ora pelo teu inimigo, ora por aquele que te persegue e te calunia. Então eu resolvo, como ser inteligente que sou, fazer uso da oração, que é uma possibilidade que eu tenho de elevar as minhas vibrações. Energia positiva. Quando eu começo a orar, eu gero uma energia melhor, minha coloração muda, toda essa energia positiva inunda o meu perispírito, para só depois ir em busca do objetivo da minha oração. Quem foi beneficiado em primeiro lugar com a oração? Quem fez a oração. Então quando eu rezo pelo meu inimigo, eu estou rezando para mim.
Não é para ele. É para mim. Vale a pena então para quem? Para mim. Consequência natural. Mas vamos imaginar que a gente opte por não rezar pelo inimigo. Imagina que eu vou rezar por aquele traste. Já nem tem raiva dele, mas Deus é grande. Que pensamento é esse? Infeliz. Que energia é essa? Infeliz. Essa energia vai inundar todo o perispírito e vai passar para o corpo físico antes de atingir o objeto do nosso não oração. Questão 834 do Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelos pensamentos que tem? Sim, diante de Deus. Por quê? Porque o nosso pensamento é energia. Nós conseguimos esconder os nossos pensamentos dos encarnados, mas não conseguimos esconder os nossos pensamentos dos desencarnados. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos. Mas não nos esqueçamos que pensamento é energia gerada pelo Espírito. Se a energia onde bater vai produzir um efeito, cuja causa sou eu. Então eu penso mal de um político qualquer, já errei contra a lei de Deus. Vale a pena criticar? Não estou criticando, só estou comentando. Não é assim que nós falamos? Não é por mal, é só uma observação. Deus está vendo. Matematicamente Deus está vendo. Então tudo que se passa na mente do espírito, antes de atingir o mundo exterior, passa pelo corpo físico. Mas Navarro, é só pela dor que limpa o perispírito? Não. Quem não vai pela dor, quem não vai pelo amor, é que vai pela dor. Esse ditado não é espírita. Eu já escutei isso até de evangélicos. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. O que significa isso? Se nós pegarmos a palavra de Pedro apóstolo na primeira epístola universal dele, a gente vai compreender bem. Ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu tenho um monte de mancha escura no meu perispírito. Mas aí eu conheço o Evangelho de Jesus, começo a me esclarecer e começo a colocar em prática o Evangelho. Ou seja, fazer para o próximo aquilo que eu quero para mim mesmo e fazer de boa vontade. Consequentemente, essa energia positiva vai me induzir a uma ação. Se há uma ação, significa que há um efeito. Com isso eu posso apagar o efeito negativo das outras existências. Então não importa o que eu tenho marcado no perispírito, não preciso ficar com medo disso. Eu posso optar pelo bem para ir corrigindo os erros do passado. Diz Emmanuel que quando a justiça divina manda o seu cobrador para junto de nós buscar o nosso passado e encontra a gente trabalhando no bem, ele recolhe a dívida e volta para fazer uma renegociação nos planos mais altos. Solução de saúde, que isso já é confirmado pela ciência médica no mundo que nós estamos. Trabalhar no bem, trabalhar no voluntariado, ser bom, ser positivo, ser fraterno, mais saúde no corpo físico. Comprovado cientificamente. Olha, isso tudo começa onde? No espírito. Agora nós podemos levar as coisas para um estado mais crítico. A pessoa está passando por um problema sério aqui na Terra, se deprime e de repente tira a vida. Vamos imaginar que a pessoa deu um tiro no ouvido. Toda a queda moral, diz André Luiz, marcará o perispírito na área correspondente. Então a pessoa dá um tiro no ouvido, o que o projétil físico destruir na sua passagem pela caixa craniana, ficará destruído no perispírito, que vai moldar um novo corpo físico. De que forma nasce esse corpo? Vamos imaginar então uma pessoa que se suicidou jogando-se do alto de um edifício. Deforma um pouquinho o corpo físico, não deforma não? Consequentemente o perispírito, de que jeito nasce na outra existência? Se é que nasce, porque às vezes ele precisa tentar até conseguir. Ele quis fugir da vida, é difícil entrar.
e o perispírito está estrupiado. Mas ainda assim é uma bênção, porque biologicamente o perispírito, o corpo físico vai recompondo o corpo físico, forçando também o perispírito a uma nova animação. Há vamos dizer assim, um jogo de forças entre corpo biológico e perispírito. Mas nós precisamos entender que é preciso fazer a coisa acontecer no lado positivo, porque senão a gente estraga o perispírito numa outra existência. Simples assim. Se nós estudarmos Missionário da Luz, a gente vai encontrar André Luiz falando de um espírito que vai reencarnar. É um espírito feminino, está na condição feminina e vai reencarnar. E olha que interessante. Ela está indo, na ocasião do livro, ela está indo lá no departamento de reencarnação. E ela vai conhecer o corpo físico que ela vai ter, a aparência física que ela vai ter. Quem lê o Missionário da Luz vai se lembrar, não é? Ora, então existe alguém que monta, que molda, que projeta um corpo físico para a gente? Sim. Que tipo de espíritos são esses? Altamente especializados e altamente desenvolvidos moralmente. Então ela chega no departamento de reencarnação para conhecer a aparência física que ela vai ter quando ela atingir a idade adulta. Lembram-se? Mas a gente poderia perguntar, quem consegue agradar as mulheres? Ela falou para ele, esse corpo eu não quero. Eu quero reencarnar, mas não com essa aparência. Por que, minha irmã, você não quer essa aparência quando você estiver encarnada? É difícil acreditar vindo de uma mulher, mas ela disse, porque está bonito demais. E eu não posso mais nascer bonita estando na terra. Porque as últimas reencarnações foram um desastre justamente por conta da minha beleza. Eu me perdi na vaidade, eu me perdi na luxúria, eu me perdi e estraguei minhas reencarnações. Você dá um jeito de dar uma enfeiada nesse corpo aí para mim. Dá para acreditar que uma mulher pede para nascer feia, ou você anda? Não. Hã? Só as espíritas. Porque tem consciência. Então já perceberam o verso dessa moeda? A vaidade excessiva aqui na terra, porque é necessário cuidar do templo, mas a vaidade excessiva, o culto ao corpo físico excessivo, é um erro moral que fica em litígio na consciência, consequentemente vai moldar o perispírito, na outra vida. Vaidade é bom no seu determinado limite. Mas espera um pouquinho, ela tem um perispírito lá e ela tem uma aparência que vai ter, está diferente um do outro. Como se dá isso? Exatamente por conta do DNA. No capítulo seguinte, a gente vê na reencarnação de Sigismundo, muito estudada, que é escolhido pelo mentor espiritual da reencarnação da pessoa, é escolhido o espermatozoide adequado. O espírito é levado a induzir mentalmente a ideia de que ele precisa reencarnar em determinadas condições. Com isso, mentalmente, ele envolve o espermatozoide adequado dentre os milhões de espermatozoides disponíveis, e aquele espermatozoidezinho ainda receberá um influxo dos espíritos para que ele atinja o óvulo e ele fecunde o óvulo. Então não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o mais sadio. Qual é o espermatozoide que fecunda o óvulo? Aquele que está em sintonia com o espírito reencarnante. Significa dizer que cada um de nós está com o templo físico de que necessita para a atual reencarnação. E querer mudar muito isso é contrário às leis naturais. É melhor ir se acostumando e gostar da aparência que tem. Não brigar muito para não piorar na outra existência. Simples assim. O impacto é do espírito. É daquilo que se passa aqui dentro. Do espírito. Mas espera um pouquinho. Eu estou apontando o espírito aqui dentro? Vamos discutir isso um pouquinho? Que não é bem assim. Tem duas questões no livro dos Espíritos a esse respeito que são muito curiosas.
uma decorrente da outra. São as duas questões 146. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o espírito, esse serzinho aqui, tem um lugar definido para ficar no corpo físico? Kardec está perguntando para os espíritos se aquele ser pequenininho tem um lugar definido para ficar aqui. Ou, como pensam alguns, continua falando Kardec, ele ficaria nesse ou naquele órgão mais importante para o corpo físico. E aí os espíritos responderam que o espírito não tem um lugar definido pelas leis naturais para ficar no corpo físico. Consequentemente, no perispírito também, porque quando a gente desencarna, tira o corpo, mas continua com o perispírito no molde do corpo. Porém, e aí é que a coisa fica curiosa, porém, nas pessoas com alta atividade intelectual, o espírito está mais junto à cabeça. Ok? Estão acompanhando? Nas pessoas com desenvolvimento do amor fraterno, ele está mais junto ao coração. Então já tem 2 lugares para ficar, de acordo com a atividade do espírito. Pois é, me ajuda então a satisfazer minha curiosidade. E nos comilões, onde fica o espírito? No estômago? E nos sexólatras? E nas fuxiqueiras e fuxiqueiros? Tem muita gente mordendo o espírito quando morde a língua. Hein? Não é curiosa essa questão? Também pode ser, e me permitam, uma interpretação pessoal, não leve isso como regra. Talvez Jesus tenha razão. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. É preciso prestar atenção nessas coisas. Mas isso não importa. Vamos voltar ao missionário da luz para nós entendermos do que se trata o relacionamento espírito-perispírito-corpo. Em Missionário da Luz, logo no 2º capítulo, nós estudamos com André Luiz, sendo orientados por Alexandre, que o espírito, o ser pensante, que está em algum lugar dentro do perispírito e, consequentemente, em algum lugar dentro do corpo físico, ele tem uma ligação eletromagnética com a epífise, ou glândula pineal, que é uma glândulazinha que fica mais ou menos no encontro dessas 2 direções, dentro da nossa caixa craniana. E Alexandre vai dizer que a epífise é o órgão espiritual nosso no corpo físico. E que esse órgão físico, que representa o mundo espiritual dentro do nosso corpo físico, esse órgão tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. Lembrando que o sistema endócrino é todo o nosso sistema hormonal, que são as substâncias eletroquímicas que fazem com que o nosso corpo funcione dessa ou daquela forma. Pois bem, se o espírito tem uma ligação com a epífise, e a epífise controla todo o sistema hormonal, ou seja, o funcionamento do corpo, nós podemos impactar no funcionamento do nosso corpo segundo o comportamento mental? Sim. Mas não é isso que acontece em nossas vidas? Se a gente ficar nervoso, estressado por muitos dias, dói o estômago. Uma situação de pânico dá uma diarreia, um suador. Quer dizer, tudo que se passa no mundo íntimo do espírito é refletido no corpo físico. André Luiz vai dizer então que o espírito, o ser pensante, nós, é capaz de disciplinar o funcionamento do corpo. O espírito disciplina as células. Nós temos mecanismo biológico para isso. Nós podemos impactar em mais ou menos doenças e em estado de bem-estar físico aqui na Terra, a partir do nosso mundo íntimo. Está em nossas mãos. Mas Alexandre vai falar de várias possibilidades através da epífise. E tem uma outra possibilidade, que é através da epífise, o espírito conseguir tirar de dentro de si mesmo, seja do corpo físico ou do perispírito, energias subconscientes. Ou seja, aquelas energias que a gente acha que não tem, mas estão guardadas dentro de nós. Para quê? Para falar para esse monte pular daí no mar e ele pular.
Então nós todos temos um conjunto, uma reserva de energia, esperando o Espírito da ordem, o Espírito dominar a situação. E o Espírito somos nós. Então todos nós podemos fazer muito mais do que nós mesmos já fizemos. E um dia faremos mais do que o próprio Cristo fez, segundo Ele mesmo diz, quando nós tivermos consciência e vontade. Simples assim. Está em nossas mãos. E vai impactar tudo que nós estamos fazendo agora nas outras vidas. Então a questão é perguntar, de que forma eu estou vivendo e qual é o meu relacionamento espírito, perispírito e corpo para a próxima existência? É agora. Nós estamos construindo agora a próxima existência. Para encerrarmos, vamos voltar ao Evangelho de Jesus. No capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos no versículo 34, palavras do Senhor Jesus. Prestemos atenção no que diz Jesus. A candeia do teu corpo, candeia é o que acende, lamparina, é o que ilumina. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que é que Jesus está falando? Que a forma como a gente enxerga a vida, as circunstâncias e as pessoas é que vai dar maior ou menor claridade para o nosso espírito, para o nosso perispírito e para o corpo físico. Se os nossos olhos forem bons, de boa vontade, de otimismo, de fé, de esperança, luminosidade. Se o nosso olhar diante da vida e para a vida for negativo, trevas. E quão grandes serão essas trevas, diz Jesus em outro ambiente. Mas aí Jesus vai ratificar: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Responsabilidade pessoal de cada um, está dizendo Jesus. Ninguém é responsável pelo meu estado espiritual. Eu não sou apagadinho por conta da minha mulher, por conta dos meus filhos, por conta dos meus pais, por conta de ter nascido em São José do Rio Preto, por conta de ter nascido homem ou ter nascido mulher. Não. Eu sou apagadinho por conta do meu próprio espírito. Ninguém tem nada com isso. Porque tudo isso que eu recebi aqui é de acordo com as minhas necessidades espirituais. Não nos esqueçamos disso. Ora, de tudo que discutimos está em Jesus e no livro dos Espíritos. Na doutrina espírita, de que necessitamos? Dos dois. Muito de Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz. Encerrando os estudos desta noite, desejamos convidar os irmãos para que estejamos unidos mentalmente, criando e enviando pensamentos bons e energias elevadas numa ergoprojeção sobre todas as pessoas presentes nesta sala. Do livro Alvorada do Reino, Emmanuel nos traz esta linda mensagem, cujo título é Na Senda Renovadora. Enquanto nós derramamos nas teias da animalidade, costumamos centralizar a vida na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, agindo pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo. A passagem na terra significa então para a nossa alma o movimento feroz de caça e presa. O cálculo é o nosso modo de ser. A satisfação física é o nosso estímulo
O prazer dos sentidos é a nossa finalidade de nosso esforço. Entretanto, quando a luz do Evangelho se faz sentir em nosso coração, altera-nos a vida. O amor passa a reger nossas mínimas expressões individuais. Identificamos as nossas próprias feridas, catalogamos nossos próprios defeitos e inventariamos nossas próprias necessidades. Chegada esta hora de renovação do nosso próprio espírito, nossa exigência se transforma numa pregação permanente ao que nos seguem os passos. De vez que a lâmpada acesa do ensinamento de Jesus no imo da alma é astro e radiante a clarear a marcha da vida. Não te gastes desesperando-te em exigências descabidas, nem te percas no cipoal das queixas sem significação. Procura o Cristo em silêncio e grava as lições dele nas páginas da própria luta de cada dia, e quem te acompanha saberá encontrar em tua conduta e em teus gestos o abençoado caminho de elevação. Se a treva tenta envolver-te, faze a claridade do otimismo com as bênçãos do amor que auxilia em todos os instantes. Ó Mestre Jesus, como eu quis caminhar sozinha até agora, como eu pensei que eu sabia o que era felicidade. E você, meu irmão mais velho, me mostrou o caminho há tanto tempo, e agora eu começo a entender que essa minha ânsia de ser compreendida só me leva à infelicidade. Começo a entender que os prazeres do mundo são pequeninos diante dos prazeres do Espírito. Ó Mestre Jesus, que eu possa cada dia mais seguir os seus passos. E a abnegação que eu tenho que ter não é dos prazeres, e sim do meu egoísmo, da minha vaidade, de tudo que me leva à infelicidade e que eu não enxergava. Que de meu peito nesse momento, Mestre Jesus, com os seus ensinamentos hoje eu sei, que de meu peito saia agora energias salutares aos meus irmãos, encarnados e desencarnados, que passam pela minha mente e que já passaram pelo meu coração. Abençoe o meu lar com a minha própria energia. Abençoe os meus entes queridos. Abençoe as pessoas que não são simpáticas a mim. Mestre amado, temos a luz do seu poder em nossas mãos e agradecemos muito poder estar entendendo um pouco mais dessa luz agora. Que possamos sair desse estágio de criancinhas que sempre pedem, que sempre exigem, e possamos adentrar a vida adulta do Espírito, que mais auxilia, que mais compreende, que mais consola, que mais ama. Que assim seja.